Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, porque aqui no estádio Beira-Rio o Inter apresentou dois reforços que podem ficar à disposição do técnico Roger Machado para a sequência do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Inter, com portões fechados, finaliza a preparação para encarar o Fortaleza. E eu quero falar aqui também sobre decisões que o Inter tomou nessa data FIFA quanto ao futuro de alguns jogadores. E o Pix, que vem da CBF, que pode solucionar alguns problemas financeiros do clube. Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então neste vídeo que só pelo cenário já vale o teu like, né? Então dá o like, te inscreve aí no canal, tô na busca dos 120 mil inscritos por aqui. Então conto com a tua força, conto com a tua ajuda neste vídeo que tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS para você em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. Então chama eles nesse WhatsApp que está aqui na tela ou no link na descrição, porque quem antecipar o FGTS com a Mais Ágil neste mês concorre a uma camiseta oficial do seu clube do coração. No nosso caso, uma camiseta oficial do Internacional. Serão mais de 10 sorteios por mês para quem antecipar o FGTS com a Mais Ágil. Então a chance de ganhar dupla, né? Ganhar uma solução financeira e também uma camiseta do teu time do coração, tá bom? Link na descrição aqui do vídeo. Turma, estou no Beira-Rio porque agora há pouco rolou a apresentação oficial de dois jogadores, do Clayton Sampaio, ou melhor, do Cleiton Sampaio, né? Eu confundo, agora é Cleiton, essa é a pronúncia correta, e do Brian Aguirre. Jogadores que são jovens e que vão ficar por bastante tempo no Internacional. Afinal, o Inter comprou estes dois jogadores e por isso, né, eles têm o passe definitivo aqui com o Clube do Povo. Aliás, né, a apresentação foi feita pelo vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, e pelo D'Alessandro, diretor esportivo. E ambos destacaram isso, que são jogadores que também são o futuro do Inter, que, claro, vêm para dar uma resposta a curto prazo, em especial o Aguirre, que foi contratado para ser o titular. O Clayton vai ter que... Cleiton, desculpa, vou chegar lá, tá? Vai ter que brigar pelo espaço aí com o Vitão, com o Mercado, com o próprio Igor Gomes, o Rohel chegou agora há pouco, então são situações que a gente vai debatendo com o decorrer dos jogos. O grande ponto que fica é o seguinte, né? São jogadores muito tímidos, então ficou difícil de tirar alguma coisa maior, né, desses jogadores. Mas vou destacar uma coisa de cada um. O Aguirre chegou dizendo, né, que conversou com o Bernabei e que pegou boas referências do Inter, que é um lateral que gosta de atacar, mas que defende muito bem. E que aí depende muito do que o Roger for pedir para eles, mas dá para equilibrar, né? O Bernabei de um lado e o Brian Aguirre do outro. Também dá para destacar sobre o Sampaio que não tem lado preferencial para jogar. Pode jogar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito e entende que amadureceu bastante jogando na Liga Portuguesa e que é um jogador bem diferente daquele criado pelo Santos e que rodou aí pelo São Bernardo, posteriormente, né, jogou em alguns outros clubes de Portugal. Então, e conversando com as pessoas nos bastidores, a gente tem essa impressão, tá? De que são jogadores que vão acabar surpreendendo aqui dentro do estádio Beira-Rio, né? Porque são jogadores que chegam sem grande pompa, sem grande estardalhaço, né? Sem aeroporto, aquela coisa toda, e que podem dar conta do recado. O D'Alessandro, inclusive, né, chegou a dizer que pelos primeiros treinos já deu para ver que ambos vão nos ajudar, em especial, né, o Cleiton Sampaio, que chega, né, para reforçar o setor defensivo do Internacional. Aliás, né, o Inter está finalizando a sua preparação aqui do outro lado da rua, no CT Parque Gigante, com portões fechados para encarar o Fortaleza. O Aguirre não se colocou à disposição ainda para encarar o Fortaleza, porque diz que não conversou com o Roger ainda sobre este jogo em específico, mas ele vem de uma lesão, ainda da época do Lanús, e por isso, né, vai ver o que vai acontecer no decorrer, né, do dia de hoje, mas a tendência é que não esteja relacionado. Tô apostando no time do Inter para encarar o Fortaleza, jogo amanhã às 7h30 aqui no Beira-Rio, com o Antony no gol, na lateral direita o Natan ou o Bruno Gomes, na zaga Vitão, Rohel e o Bernabei, Fernando, Thiago Maia e Gabriel Carvalho, Bruno Tabata, Alan Patrick e o Lucas Alário, pelo menos é a tendência de nominata do Internacional. O Inter que nessa parada da data FIFA, além de ficar de olho aí nos seus convocados, que hoje inclusive entram em campo, né, pelas suas respectivas seleções, também debateu algumas questões sobre futuro. A gente tem, né, alguns jogadores que estão em final de contrato aqui no estádio Beira-Rio. Já citamos, né, o Fabrício, que provavelmente vai renovar esse contrato, o Gabriel Mercado, que já falou com os novos diretores, tanto com o D'Alessandro quanto com o André Mazzucco, que quer deixar para debater o futuro somente ao final do Campeonato Brasileiro. E aí tem outros nomes, o Bernabei, que o Inter já agiliza para comprar, e também a possibilidade de o Inter
tentar renovar esse empréstimo aí do Bernabé. Mas tem alguns nomes que eu quero destacar aqui que estão com a saída encaminhada do estádio Beira-Rio. 2 nomes, tá? Em especial, o primeiro que eu vou citar aqui, que é René, lateral esquerdo, né, que foi o titular do Inter desde que chegou a Porto Alegre lá em 2022, né, tomou a condição de titular naquele momento, que tinha, né, uma dúvida na lateral esquerda, jogou o Paulo Vitor muito tempo, o Moisés tinha saído, né, ficou aquela disputa e o René tomou conta da posição e só saiu agora, na eliminação do Inter para o Rosário Central na Copa Sul-Americana, onde entra o Bernabé no intervalo e de lá para cá não saiu mais. O René, inclusive, naquele jogo na zona mista, chegou a dizer, né, que uma saída dele no ano que vem, quando termina o contrato, seria algo positivo para todo mundo. Então isso pode e deve acontecer. O staff do René já vem recebendo algumas ligações de alguns outros clubes do futebol brasileiro e a partir daí deve-se construir uma saída dele sem a renovação contratual, né, para que ele possa seguir a sua vida, né. O René provavelmente seria titular em outros clubes do futebol brasileiro e aqui no Inter, além, claro, de ser uma peça importante, ele também está queimado com o torcedor. Ele já não é aquele jogador que vai ter uma naturalidade de jogar, né, que não vai ser vaiado. Então, se entende que o René vai seguir a sua vida em outro clube em 2025. O mesmo vale para o Johan, né, que vem perdendo oportunidades mesmo tendo a confiança do Roger. Aliás, né, quando o Roger chegou, utilizou o Johan em alguns jogos, contra o Palmeiras, contra o Botafogo, mas logo já descartou. O Johan, inclusive, sobrou da lista de relacionados de alguns jogos por opção técnica. Não tinha lesão, não tinha suspensão, mas por opção foi descartado pelo Roger. Então, também tem contrato só até o fim do ano, não deve ficar aqui em Porto Alegre. Então já são 2 saídas que o Inter projeta para o ano que vem, além do Lucas Drummond, atacante que também negocia a sua saída em final de contrato, só que o contrato do Drummond é um pouquinho mais longo, é até janeiro, fim de janeiro, então tem mais um mês e por isso ele ainda não assinou pré-contrato com outra equipe do futebol, né, mundial. Se fala que tem algumas sondagens aí do Emirados Árabes, ele que também não deve seguir aqui em Porto Alegre, também vem sobrando da lista do Roger Machado. Para a gente fechar, quero falar sobre um tema que é debatido aqui durante algum tempo. Afinal, né, o Inter reclamou bastante, né, da postura da CBF em relação à ajuda financeira, né, que quando rolou as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, um dos ministros veio até aqui ao Beira-Rio, né, o ministro Paulo Pimenta, prometeu uma ajuda da CBF e essa ajuda nunca chegou. Do que se trata essa ajuda? É dos custos adicionais que o Inter teve nas enchentes. Por exemplo, o custo de jogar fora do Beira-Rio, né? Lá jogaram na Arena Barueri contra o Belgrano, né? De jogar lá no Heriberto Rios alguns jogos do Campeonato Brasileiro, o aluguel do Orlando Scarpelli para jogar contra o Corinthians, a logística de deslocamento de jogos que o Inter não teria se jogasse aqui no Beira-Rio. Então, a CBF finalmente está entrando com esta ajuda para o Internacional e imagino que para o Grêmio também. A ajuda vai ficar na casa dos 5,5 milhões de reais, né, para cobrir estes custos de logística. Não é um custo, né, de reforma do Beira-Rio, nem do CT do Parque Gigante, nem, né, da Arena e do CT Luiz Carvalho. É sobre logística, custos extras que o Inter teve. Então, é uma ajuda, né, pequena se a gente for parar para ver, mas que vai dar um respiro aí para o que o Inter já gastou em relação à logística, né, que foi totalmente atrapalhada no período que o Inter ficou sem o estádio Beira-Rio. Tá certo? Falei sobre os jogos das eliminatórias, você sabe, né? Pode palpitar lá na KTO.com, onde a diversão acontece, o cupom Colarte dá 20% de bônus no primeiro depósito. Tem Ener Valencia em campo hoje contra o Peru. Tem também, né, o Borré, que quem sabe vai ser titular da Colômbia. Tem o Brasil contra o Paraguai. Tem o Uruguai do Rocher contra a Venezuela. Então palpita lá, KTO.com, cupom Colarte dá 20% de bônus no primeiro depósito. Não deixou o like ainda? Dá uma olhadinha, deixa o like, o cenário já vale aí. Aquele abraço, a gente se vê. Fui!